Abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Conforme encontrar o texto, aqueles que puderem colocar-se em pé, reverência à leitura da palavra do Senhor. Lucas capítulo 17. Versos 34 a 36, nós falaremos hoje sobre a volta de Cristo. Lucas, capítulo 17, versos 34 a 36, assim nos diz a palavra de Deus. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Nosso Deus e nosso Pai, nós contemplamos as questões que acontecem nesse mundo e elas, segundo a Tua palavra, têm nos apontado que a volta do Mestre está próxima. Senhor, nós desejamos ser crentes preparados e vigilantes quando o nosso Mestre voltar. Mas mesmo em meio às lutas e dificuldades desse mundo, que nós estamos vendo que estão cada vez mais severas, nós queremos ser crentes também que estão alegres com a brevidade do retorno de Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a nos regozijarmos com o fato que o arrebatamento está às portas. Nos ajuda a entender esse mundo e as coisas que acontecem pelo olhar da Tua palavra, para que não sejamos jamais confundidos. Essa é a nossa oração a Ti, ó Deus, enquanto estamos prontos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. E é no nome do Senhor Jesus, que em breve voltará, que nós oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Os irmãos estão, como creio que pessoas atentas que são, contemplando aí os últimos acontecimentos nesse mundo, que nada mais, nada menos são consequência de um palco que está se montando. Entre o sul do Iraque e o norte da Síria, um grupo terrorista chamado Estado Islâmico já ocupa um vasto território ali. Eles são da etnia sunita, a mesma que Saddam Hussein pertencia. Saddam Hussein também era sunita, da cidade de Mossad. E sunitas e xiitas, não é que eles têm pais diferentes, eles são islâmicos, só que a interpretação do Alcorão é que os separa. Então eles têm uma interpretação diferente do Alcorão, da Bíblia islâmica, vamos dizer assim, não é? Então sunitas entendem o Alcorão de uma forma, em alguns aspectos, xiitas entendem em outro aspecto. Quando, por exemplo, um governante sunita assume o comando, como foi o caso de Saddam Hussein, ele tende a dizimar ou trazer grandes problemas para o restante da população xiita. No caso do Irã, onde Ayatollah Khomeini e outros líderes assumiram, eles eram xiitas. Então eles tendiam a menosprezar mais os sunitas. E a guerra entre o Irã e o Iraque, então, era uma guerra entre sunitas e xiitas, pessoas que discordavam da interpretação do Alcorão. O Estado Islâmico é sunita, e eles, então, estabelecem a sua forma de interpretação das leis, conforme eles acrescentam, deixadas pelo profeta Maomé. Maomé é um profeta, assim como eles consideram Jesus, Moisés e outros. Ou seja, as mesmas figuras bíblicas que nós temos, o islamismo também apresenta. Mas para eles são profetas, de quem o maior desses profetas é Maomé. Em 700, então, ele recebeu uma visão e passou, então, a proclamar a visão dele a todas as pessoas, então, estabelecendo ali a sua forma de fé. Mas dentro daquilo ali, aquilo que o Alcorão diz, nós temos, e dentro da tradição deles, nós temos muitos personagens bíblicos. Mas eles consideram realmente que Maomé é o maior deles. Então, por isso, eles seguem a doutrina de Maomé. Só que essa questão não tem ficado só lá no Oriente Médio.
Eles têm claramente ali estabelecido, eles chamam de um califado, não é? Um governo religioso, islâmico, sunita, e que estabelece então uma forma bem rígida de vida. Quem já acompanhou algumas notícias sobre o que eles fazem ali naquela região entre o Iraque e a Síria, onde o Estado Islâmico está dominando, vocês sabem ali as coisas que têm acontecido. Só que não tem ficado só ali, não é? Na última sexta-feira, eles reconheceram depois no comunicado, o Estado Islâmico também estendeu as suas ações para a cidade de Paris e houve mais de 100 mortos. Se falou em 118, 128, 129, mas não sabemos ainda exatamente, porque foram centenas de feridos, pessoas baleadas, não é? E com armas que não são qualquer armas, não é? Normalmente as armas que eles estavam usando, quando não matam, alejam, arrancam pedaços. Então, a perspectiva é que haja até mais mortos do que isso que aconteceu na última sexta. Isso é profético, irmãos. Dentro das questões, eu vou explicar por que é profético, para não deixar no ar a questão. Dentro das questões para se montar o palco para o arrebatamento da igreja e para o surgimento do anticristo, o crescimento do islamismo está dentro disso. Ou seja, uma das questões que nos mostram que a volta de Cristo está próxima é exatamente esse crescimento do islamismo. Agora, entenda, como que o islamismo cresce? O islamismo cresce não é por conquista de território. Não é esse o tipo de crescimento do islamismo. O islamismo cresce da seguinte forma, vou usar um pouquinho aqui da questão sociológica. Quando a taxa de crescimento de um país é menor que 2,1, quer dizer que em algumas décadas aquela raça vai desaparecer. Vou explicar. Se você e sua esposa, e você tem 2 filhos, você não contribuiu para o crescimento populacional, você apenas manteve. Se você teve 1 filho, tem apenas 1 filho, quer dizer que com você a população do mundo está diminuindo. Se você não teve nenhum, também. Há países hoje, como a França, como a Alemanha, que a taxa de natalidade está em ponto de 1,7, 1,4, 1,3. Quer dizer que, quase de forma irreversível, essas comunidades vão desaparecer. Vão desaparecer por quê? Porque não está nascendo mais gente. Agora, você imagina quanto que é a taxa de natalidade árabe, e principalmente daqueles que seguem o islamismo? 8,1. Cada casal tem de 6 a 8 filhos. Entenda, o islamismo não vai conquistar o que está conquistando pela guerra, vai conquistar porque tem mais gente. É isso que vai acontecer. Se você olha biblicamente, uma das questões que envolve o islamismo é aquele ponto, aquela batalha que a Bíblia chama, a batalha, alguns falam assim, Gog e Magog, não é isso que a Bíblia fala, é Gog da terra de Magog. Gog é o príncipe, é o rei, Magog é a terra dele. Vamos começar primeiro, qual é a terra de Magog? É a Rússia. Porque a terra de Magog fica ao norte de Jerusalém, da cidade santa. Se você pegar um mapa e olhar exatamente reto para cima, um pouquinho só para a esquerda no mapa, você vai ver que está a cidade de Moscou. Então a terra de Magog é Moscou, são os russos. Gog é o líder de Magog, que hoje seria quem? Putin. Ele chamado, o novo czar russo. Hoje seria ele, nós não sabemos se no tempo que as coisas acontecerão, será ele também. Mas a Bíblia narra que Gog, da terra de Magog, ele vai empreender uma campanha militar contra Israel no tempo da tribulação. E quem é que vai estar ao lado de Gog? As nações islâmicas. Nações como a Síria, como a Líbia. Nações, alguns intérpretes têm levado nesse sentido, nações como a Alemanha, muito provavelmente fará parte dos exércitos de Gog. Se você tomar hoje, a Alemanha e a França estão se tornando nações islâmicas. A taxa de natalidade árabe dentro desses países é enorme. E a taxa de nacionalidade, pessoas que estão, mesmo sendo de outros países, se naturalizando, franceses e alemães, também é enorme. Se você observar, esses atentados foram, em parte, concluídos por franceses, mas com nome árabe. Se você olha, por exemplo, a seleção da Alemanha de futebol, a seleção da França, tem N nome árabe. Se você não sabe,
o presidente dos Estados Unidos tem o nome árabe, Barack Hussein Obama, porque a Nigéria, de onde vem a família dele, é também uma nação islâmica. Então observe que o islamismo dessa forma vai tomando conta do mundo nesse sentido, e que quando Gog então atacar Jerusalém, ele vai atacar Jerusalém tendo por base exércitos islâmicos. A Bíblia diz ali, quando narra esse fato, que então Israel não vai ter defesa, as fronteiras vão estar abertas. Por quê? Porque o anticristo vai ter prometido um tipo de paz que Israel não vai ter mais fronteira. Vai tirar tudo aquilo que tem lá. E eles vão atacar então Jerusalém, vão atacar Israel, mas a Bíblia diz que sobre os montes, você observa, aqui está o mar, tem uma parte plana, onde fica ali 85% da nação que mora, das pessoas que moram em Israel estão nessa parte plana. Depois você pega uma grande montanha e o deserto, que separa então de outros lugares. Nessas montanhas, esses exércitos de Gog serão dizimados por Deus. Mas temos por certo que eles serão formados por quem comandará a Rússia naquele tempo e reforçado por exércitos islâmicos. Então isso está na Bíblia, isso demonstra como o islamismo tem crescido, e para chegar nesse ponto de eles terem um exército capaz de atacar Israel, eles precisam estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Então nós vemos, eu estava conversando com um amigo ontem, essas coisas nos demonstram como o pano de fundo para a volta do Senhor Jesus está próximo. Nós temos que ser crentes atentos com isso aí. O fato que a volta do Senhor demonstrativamente está cada vez mais próxima. O pano de fundo, o palco está sendo montado. Então nós temos que ter essa visão. O palco está quase pronto. O ator principal logo vai vir nos buscar, para que aquele ator coadjuvante, que é o anticristo, entre em cena. O anticristo é apenas isso, um ator coadjuvante, ele não é o ator principal. O ator principal dessa cena é o Senhor Jesus Cristo. E durante algum tempo o ator coadjuvante vai estar à frente aí das questões, até que, quando terminar a tribulação, nós, com o ator principal, com o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, vamos voltar com Ele, então Ele estabelecerá o seu reino. Mas até que isso aconteça, é necessário que essas coisas se deem. Quero falar algumas coisas sobre a volta de Cristo. A primeira delas lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz claramente assim, dos versos 1 a 3, meus irmãos ou mais irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Alguns de vocês talvez viram um vídeo que, de certa forma, viralizou nas redes sociais, de uma pessoa, à noite, pulando o muro de uma casa e entrando na casa, enquanto alguém dormia no sofá. Você fica imaginando, olha, é um assalto, o que vai acontecer? E, de repente, a pessoa, aquele suposto ladrão, ergue um cartaz dizendo, olha, o Senhor virá como um ladrão à noite. Você não espera, você não sabe o dia, você não sabe quando isso acontecerá. A volta do Senhor será repentina. Notem, nós temos os sinais do palco se formando, mas não há sinais da volta de Cristo, a não ser aqueles sinais que se dão quando Cristo volta. Ou seja, o alarido, a voz do arcanjo, o som da trombeta. Esses são os sinais da volta de Cristo. Biblicamente, isso mostra que Cristo está voltando. Mas quando isso acontecer, Ele já está voltando. Então essa volta será extremamente repentina. Nós não sabemos que dia, nós sabemos que acontecerá. Notem, abrindo as suas Bíblias em Lucas capítulo 17, que os versos 26 e 27 dizem assim, Lucas capítulo 17, versos 26 e 27, e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Notem que aquilo que aconteceu nos dias de Noé é chamado a atenção que vai acontecer nos dias de Cristo. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em Cristo voltará em meio à vida diária. A vida estará andando normalmente. Não haverá nada de anormal na vida humana quando Cristo voltar. As coisas se darão exatamente como se dão hoje. Não houve nenhum aviso nos dias de Noé. As pessoas faziam tudo aquilo que elas cotidianamente faziam. Assim será nos dias de Cristo. Depois, nos versos 28 e 29, diz,
Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Novamente aqui a mesma questão. Eles viviam em meio às questões normais do dia a dia. Então o verso 30 de Lucas 17 diz: assim será no dia em que o Filho do Homem será ou haverá de se manifestar. As pessoas estarão vivendo o dia a dia, trabalhando, estudando, vivendo, casando, estarão preocupados com as suas coisas normais, as suas necessidades diárias. A vida não vai parar para Cristo voltar. É isso que ele está dizendo. Não é assim uma pausa, então Cristo volta. Não. A vida continua normalmente. As contas continuarão a vencer, todos os dias será necessário acordar cedo, preparar alimento, as pessoas vão estar cuidando da sua saúde, muitos estarão viajando, outros estarão procurando emprego. Não vai haver um stop, uma parada, não. Vai estar acontecendo tudo naturalmente, no momento em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas notem, isso vai atingir todo este mundo, porque Mateus 24, 36 diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, ninguém sabe que dia será. Atingirá todo mundo repentinamente. As pessoas estarão vivendo. Você estará com seus problemas. Você estará com as suas atividades. Talvez você estará dormindo em casa. Talvez estará na faculdade ou no trabalho. Talvez brincando com os filhos, preocupado com aquilo que você vai fazer amanhã. Então Jesus Cristo vem de forma repentina. Observe o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, para nós entendermos como as pessoas que não creem em Cristo receberão esse dia. Isso será de forma repentina, mas 1 Tessalonicenses 5,3 diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Notem então que para essas pessoas que não conhecem Cristo, a volta de Cristo será um tempo doloroso por causa daquilo que elas estão fazendo hoje. Quando Cristo voltar, se iniciará um tempo neste mundo de extrema dor para todos aqueles que aqui permanecerem. Não será para eles um momento de alegria o fato que Jesus Cristo retornou. Para aquelas pessoas deste mundo que não conhecem a Cristo, a volta de Cristo nem demonstra que haverá alegria, e nem realmente acontecerá alegria quando Cristo voltar. Para eles, a volta de Cristo não significa nada disso. Em Marcos 13, 19, a Bíblia diz sobre esse tempo: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Por que a volta de Cristo não representa, para aquele que não conhece Cristo, um tempo de alegria? Porque esse mundo jamais provou aquilo que provará daquilo que acontecerá quando Cristo voltar. O tempo depois de Cristo, da volta de Cristo nesse mundo, será um tempo que jamais a humanidade provou. As pessoas não podem imaginar o que acontecerá com esse mundo depois da volta de Cristo. Elas não podem pensar nas suas mentes, não há nenhum filme, nenhum livro que possa ser escrito que demonstre o que vai acontecer nesse mundo, literalmente, quando Cristo voltar para nos buscar. A volta de Cristo, para aqueles que não conhecem, não é um tempo de alegria. Mas então eu coloco-me a pensar o que as pessoas que vão viver esse tempo depois da volta de Cristo vão pensar dos dias de hoje. Talvez, eu creio que isso vai acontecer. Diversas pessoas que estarão vivendo a tribulação, que não conheceram o Senhor Jesus como seu Salvador, elas vão lembrar de dias que elas estiveram aqui conosco. Elas vão lembrar de conferências que elas assistiram nessa igreja. A próxima conferência fala: queremos ver Jesus. Conferência evangelística para salvar almas. Talvez as pessoas que estejam nessa conferência, creio eu, que não receberão Cristo como seu Salvador, rejeitarão a salvação. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e elas estão naquele primeiro texto que nós lemos, entre as que ficarão, porque não conhecem Cristo, elas vão lembrar de tudo aquilo que ouviram nessa igreja. Talvez elas estiveram aqui quando o Dr. Roger Peterson transmitia mensagens sobre arrebatamento e sobre escatologia. Elas vão lembrar: mas eu ouvi que isso ia acontecer, e eu ouvi naquela igreja.
Para mim, o tempo da tribulação será também um tempo de lembranças muito amargas. Agora, há um tipo de pessoa para quem essas lembranças vão ser mais amargas ainda, quando Jesus voltar. Pessoas que tiveram seus pais como servos de Cristo e rejeitaram a salvação. Pais que tiveram filhos crentes, que ouviram da boca dos filhos a mensagem de salvação e rejeitaram a salvação. Familiares nossos que ouvem de nós o testemunho de como é bom servir a Cristo e como é bom esperar a sua volta e desprezaram o convite de Cristo. Quando a igreja for tirada, elas vão permanecer aqui. E elas vão lembrar de tudo aquilo que nós contamos para elas. Elas vão lembrar de tudo aquilo que nós falamos para elas. Por isso eu creio que esse tempo será um tempo de amargura para essas pessoas. Mas olhando para nós, olhando para crentes, como é que você vê o fato que o palco está sendo montado? Como que você, como um filho de Deus, como que você, como um salvo em Cristo, como é que você olha para isso? Você olha assim e diz, olha, Jesus está às portas, Jesus pode vir hoje ainda, o palco está montado, basta que o anticristo surja. Nota, não há nenhuma profecia mais para ser cumprida até que Cristo volte. A próxima profecia a ser cumprida é a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Mas de hoje até o arrebatamento não há nenhuma profecia a ser cumprida. Tudo já aconteceu. Israel já está na sua terra. Em 15 de maio de 1948, às 5 horas da tarde, foi decretado o Estado de Israel. Era a última coisa que precisava acontecer. A figueira floresceu. Israel está na sua terra esperando o quê? Que o Messias venha. Messias para eles. Para eles o Messias vai vir depois dos 7 anos, no final dos 7 anos, e nós viremos com ele. Mas nós não aguardamos esse Messias que virá como um rei para Israel. Nós aguardamos o nosso Salvador. Mas notem, como nós aguardamos isso? Como que é a nossa expectativa para isso? Eu vou lhes falar 3 coisas que eu creio que deve ser motivo de regozijo para nós enquanto contemplamos o mundo entrar nesse caos que ele está entrando. Primeiro, o arrebatamento para nós será o cumprimento das promessas de Cristo. O que são promessas? São algo que alguém que tem poder para isso prometeu. O que é fé? É a expectativa que essas promessas se cumpram. A única coisa que nos separa do cumprimento dessas promessas é o tempo. Nós sabemos que elas se cumprirão. Mas abra sua Bíblia comigo, João capítulo 14, Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 1 a 3, diz assim. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então está nos chamando a fé nele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. É uma promessa. Então, quando o nosso Senhor e Salvador surgir nas nuvens, nos chamando, quando formos arrebatados e levados ao nosso lar celestial, a promessa que ele cumpriu em João 14 se cumpre cabalmente. Nós temos que ser o tipo de gente, o tipo de pessoa que entende isso. Que tem realmente os seus pensamentos no céu, que vive com os pés na terra, mas com os pensamentos no céu, para o cumprimento das promessas de Cristo, como essa que ele nos prometeu. Em 1 Coríntios capítulo 15, é um segundo aspecto disso. Versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Um segundo motivo de regozijo na volta de Cristo são aqueles nossos amados que já partiram. Eu lembro, já falei para vocês, que quando minha avó materna faleceu, antes de se fechar o ataúde, fechar o caixão, minha mãe levou, nós éramos 3 filhos naquela época, depois meu 4º irmão nasceu, mas ela levou até junto, e eu lembro da minha mãe, colocando a mão sobre as mãos da minha avó e dizendo, não adeus,
Eu lembro exatamente o que ela disse. Ela disse assim: até logo. Ela só colocou as mãos sobre ela e disse: até logo. Logo mesmo, porque isso vai se cumprir em breve. O dia da volta de Cristo será o dia que nós vamos rever aqueles irmãos preciosos que nos deixaram. Será o dia que nós vamos rever aquelas pessoas que amamos, mas que a morte os levou. Não os levou eternamente, mas os levou para um lugar de descanso, até que o Senhor Jesus Cristo os ressuscite. Eu tenho uma grande expectativa para esse dia, exatamente por causa disso. Há tantos irmãos que eu quero rever, mas tem um hino que nós cantamos, e a minha mãe nos criou ensinando isso. Ela nos dizia assim, que é claro que ela queria ver a mãe dela quando ela chegasse no céu. Não precisa nem chegar no céu, vai ver aqui, não é? Quando ressuscitarem, todos juntos serão arrebatados. Mas ela sempre ensinou para os seus filhos o seguinte, ela diz: mas a primeira coisa, a primeira pessoa que eu quero ver nesse dia, eu quero ver como é a face daquele que morreu por mim. Ela dizia assim: eu tenho curiosidade para saber como são os olhos do Senhor. Então, nesse dia nós vamos ver isso. Nesse dia, além de ver todos aqueles que morreram em Cristo, além de revê-los, nós vamos ver face a face o nosso Salvador. Nós vamos conhecê-lo como Ele é. Por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, para nós terminarmos, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Olha só agora, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A grande expectativa desse dia da volta de Cristo é exatamente para esse encontro. O dia de nós nos encontrarmos com o Salvador. O dia que nós vamos vê-lo. Alguns dias atrás, diversos irmãos me perguntaram, por causa dos estudos da escola dominical, mas afinal, como é que Jesus é? A gente vê aqueles quadros, não é? Ele branquinho, olhos azuis, aquele cabelo loiro longo. Olha, irmão, se a gente observar como é a fisionomia de um judeu, Jesus não é daquele jeito. Ele é um homem desprezado, aonde não havia formosura alguma, e aonde os outros homens escondiam dele o rosto. Eu quero terminar com esse verso de Isaías 53. Naquele dia, quando Jesus estava aqui na terra, as pessoas escondiam dele o rosto. Olha, mas naquele dia, eu acho que Jesus nunca vai ser tão procurado como será no dia do arrebatamento. Se aqui na terra ele foi desprezado, quando chegar naquele dia nas nuvens, vai ser uma disputa para quem saber quem veio primeiro, né? Eu quero ver, eu quero saber quem ele é. Não vai precisar mais de imaginação nem de nada, mas nós vamos enxergar o nosso Salvador face a face. Quem vai dar as boas-vindas para nós no céu é o Senhor Jesus. Daí eu lembro assim que João começa escrevendo que ele veio ao mundo e o mundo não o recebeu, significa não lhe deu boas-vindas. Mas Jesus não é assim. Quando nós chegarmos no céu, Ele vai nos dar as boas-vindas. Então aguardemos, continuemos orando e firmes, vigilantes para a volta do nosso Salvador. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar um hino sobre a volta de Cristo para nos despedirmos nessa manhã.